Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu fiz uma enquetezinha lá na minha rede social, no Instagram. Se você não me segue, já aproveita o momento, me segue lá. Não agora, primeiro você termina o vídeo, depois você vai lá no meu Instagram e me segue lá. De vira e mexe estou fazendo várias enquetezinhas, colocando várias curiosidades bíblicas e seria muito interessante você estar lá também para poder receber aí essas enquetezinhas, essas curiosidades. E como você pode ver aqui do lado da minha enquete, muita gente errou a minha enquetezinha, apesar de eu ter feito o print muito rápido, né? Não esperei passar muito tempo, mas fiz rápido para poder gravar rápido, porque eu vi que tinha muita gente que estava errando, né? Porque na cabeça de muita gente, as pessoas acreditam e até pregam que Davi foi o segundo rei de Israel, mas não. Davi não foi o segundo rei de Israel. Davi foi o terceiro rei de Israel. Na verdade, o que podemos falar e afirmar é que Davi foi sim o segundo rei ungido e escolhido pelo Senhor. Como a narrativa bíblica declara, em 1 Samuel, capítulo de número 9, capítulo de número 10, é justamente a parte histórica onde Deus fala com o profeta Samuel que o Senhor estaria escolhendo alguém da tribo de Benjamim, filho de Quis, para ser então aí o rei de Israel, né? Para então deixar de ser um governo teocrático, né? Porque, entre aspas, porque Deus, de uma certa forma, estaria ainda instruindo o seu povo, mesmo eles tendo aí um período de monarquia. Deus, em momento algum, deixou de estar de frente ou guiando esse povo, pois Deus fez isso através dos profetas e dos sacerdotes. Porém, como vemos aí nessa narrativa do capítulo 9 e capítulo 10, Deus escolhe Samuel para ser então o primeiro rei de Israel. Diferente de que muita gente, né, não a maioria, mas muita gente vai afirmar dizendo que foi o povo que escolheu a Saul. Na verdade, o nome Saul já até explica o contexto histórico, né? Saul significa pedido de Deus. Logo, Saul é uma resposta para o povo daquilo que eles haviam pedindo a Deus, que era um rei semelhante às nações pagãs. E o reinado de Saul durou aí um período de 40 anos, com muitos erros, muitos e muitos erros, desobediência atrás de desobediência, mas mesmo assim durou por um bom tempo esse reinado de Saul, que, como eu disse, né, e a Bíblia afirma, foi escolhido pelo próprio Deus. Porém, ao morrer, a coroa real não foi para a cabeça de Davi, como muitos pregam, como muitos afirmam. Tanto que em 2 Samuel, capítulo de número 2 a 5, nós vemos que após a morte de Saul e de Jonathan, e também de mais dois irmãos de Jonathan, Davi consulta Deus perguntando para onde ele vai, pois na lógica, como Davi tem a promessa de estar sentado no trono de Israel, o correto seria Davi já ir direto para Jerusalém, para então ali estar reinando as 12 tribos. Só que Davi tem Deus como o Senhor da sua vida. Então Davi não pode tomar nenhuma decisão sem que Deus venha o responder. Davi pergunta a Deus para onde ele vai e Deus responde para ele ir para Hebrom. E lá em Hebrom ele é ungido rei de Judá, onde ele fica reinando durante 7 anos e 6 meses. Davi não se tornou logo após a morte de Saul e de seus filhos rei de todo Israel, das 12 tribos. Ou seja, logo após a morte de Saul e seus filhos, né, que na verdade são 3 filhos que morreram na batalha, Davi não subiu para Jerusalém. Davi foi para Hebrom, onde reinou aí, como eu disse, durante 7 anos e 6 meses na cidade chamada Aliança, que é isso que significa Hebrom. Pois antes de subir, ele precisava fazer alianças. Mas talvez você esteja perguntando, então Israel ficou sem nenhum líder? Não. Na verdade, após a morte de Saul e de seus 3 filhos, o seu filho chamado Isbosete começou a reinar as 12 tribos de Israel. Isto porque o capitão do exército de Saul, chamado Abner,
levou esse menino, né, o quarto filho de Saul, Isbosete, para ser ungido rei na cidade de Maanaim. Como vemos aí em 2 Samuel capítulo 2, versículo de número 8. Ele reinou aí as 12 tribos, começou a reinar com a idade de 40 anos de idade e reinou há aproximadamente 2 anos as 12 tribos. Um reinado muitíssimo curto, isto pelo fato dele ter sido assassinado pelos seus 2 capitães, como vemos aí em 2 Samuel capítulo 4, versículo 5. Esses 2 capitães assassinaram aí esse quarto filho de Saul, Isbosete, na intenção de conseguir um cargo com Davi, porque estavam vendo aí a ascensão de Davi, que não parava de crescer a cada dia, e então eles, percebendo que Davi seria o próximo rei de Israel, eles pensaram, se eu assassinar Isbosete, certamente como um capitão eu continuarei com um cargo, né? Então esses 2 cometem esse assassinato, degolam Isbosete e vão até o rei Davi contar a notícia, achando que ali então isso para Davi seria uma boa notícia, o que na verdade resultou na morte dos 2. Então ele pega esse filho de Davi e leva para o túmulo de Abner. Foi justamente o mesmo que o consagrou, né, o proclamou a rei de Israel. Como vemos aí em 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 12. Logo aprendemos aqui que Davi não foi o segundo rei de Israel. Davi, a Bíblia diz que foi o terceiro rei de Israel e o segundo rei ungido e escolhido por Deus. Este é o mais certo a se dizer. Então, se você for pregador ou você for palestrante ou algum professor de escola dominical, que você possa dizer, né, em classe ou na sua administração, que Davi foi o segundo rei escolhido e ungido por Deus. Porque o terceiro rei de Israel não foi escolhido por Deus, não teve essa permissão, na verdade teve até uma permissão de Deus durante 2 anos, mas ele não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo capitão do exército do seu pai, chamado Abner, e foi ungido aí na cidade de Manaim, e morreu após 2 anos pela traição de seus 2 capitães. Bom, eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aí. Eu espero... Bom, gente, eu espero em Cristo que vocês tenham tirado um bom proveito aí. A gente está tentando voltar aí com essa série A Bíblia Não Diz, e espero trazer muita coisa boa aqui para vocês, tá bom? A gente vai terminando o vídeo por aqui. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando nesse novo normal que estamos vivendo, e graça e paz.